Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise sobre um tema que, vamos ser sinceros, é absolutamente crucial para qualquer pessoa buscando sucesso, seja na escola, na faculdade ou na carreira. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e explorar como é que os estudantes de alto rendimento conseguem transformar o tempo. Eles literalmente param de olhar para o relógio como se fosse aquele inimigo implacável que rouba nossas horas, sabe? E passam a usar o tempo como um ativo super estratégico e totalmente gerenciável. Vamos desconstruir de vez aquela velha ideia de que ir bem nos estudos é só uma questão de sentar a cadeira e aplicar esforço bruto. A verdade é que o sucesso depende, e muito, de estratégia. E para ancorar a nossa conversa no mundo real, a gente vai usar como base um material que é simplesmente fantástico. Ele foi desenvolvido focado no ensino médio integrado, lá do Instituto Federal do Piauí, no Campus Picos. O material foi estruturado para a galera do primeiro ano de administração. E claro, a gente precisa dar o crédito a quem construiu essa estrutura genial, o professor doutor Marcos Rodrigues de Moura. Esse material que ele criou sobre gestão do tempo acadêmico é um verdadeiro manual de sobrevivência, não tem outra palavra. Ele mostra exatamente como é possível conciliar matérias técnicas super exigentes com a grade normal de estudos e, o mais importante, sem perder a sanidade no processo. Bom, então qual é o nosso plano de voo? A nossa jornada passa por 6 pontos. Entender o tempo como ativo, ver como equilibrar as 4 dimensões para evitar aquele esgotamento, fazer uma auditoria real do nosso tempo, aplicar a análise SWOT pessoal, destrinchar o método 5W2H e, para fechar, construir a nossa própria cápsula do tempo. Vamos lá, passo número 1 da nossa jornada, o tempo como ativo. Olha só, no ambiente de um curso técnico ou de qualquer rotina de alta demanda, o tempo não é algo que simplesmente passa. Ele é um recurso que tem limite e que vale ouro, especialmente quando a gente tenta equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. E para provar que a gente precisa abandonar aquela postura passiva agora mesmo, guarda esse número, 25. Por quê? Porque o material original do curso já chega propondo uma tarefa prática que leva exatos 25 minutos. É o tempo cronometrado para ler um texto de apoio super importante e já responder um quiz interativo. É tipo um convite à ação na hora, sem enrolação. E você deve estar se perguntando, mas por que cravados 25 minutos? Porque esses futuros profissionais já são logo apresentados de cara à famosa técnica Pomodoro. É um método super direto ao ponto que pega o seu trabalho e divide em blocos. São 25 minutos de esforço total, foco máximo, sem olhar celular, sem nenhuma interrupção. É uma verdadeira arma de combate contra a procrastinação. Porque, pensa bem, em vez de bater aquele desespero pensando, nossa, eu tenho que estudar a tarde inteira, a cabeça processa diferente. Eu só preciso focar 100% por 25 minutos. Isso muda o jogo completamente quando a gente está gerenciando uma rotina pesada. Avançando para o passo número 2, as 4 dimensões sustentáveis e como a gente evita pifar no meio do caminho. Porque vamos falar a verdade, existe uma armadilha muito perigosa na busca por alta performance o tempo todo. A gente precisa garantir que essa rotina super estratégica não acabe virando aquela produtividade tóxica, sabe? Ser eficiente não quer dizer virar uma máquina. Para que a gestão do tempo realmente se sustente ao longo dos anos, é preciso focar no equilíbrio de 4 pilares essenciais: a dimensão física, a mental, a social e a espiritual. Sacrificar a saúde, a clareza mental e a vida pessoal só para dar conta das obrigações é meio que um atalho rápido para o esgotamento total. É simplesmente impossível manter a excelência em qualquer curso se o corpo e a mente começarem a falhar. E tem uma metáfora que ilustra isso de um jeito brilhante. Gerenciar o tempo é como afiar um machado. Imagina o seguinte cenário. Se alguém passa o dia inteiro batendo em uma árvore com um machado que dá com a lâmina totalmente cega, essa pessoa vai acabar exausta e o resultado vai ser péssimo. Mas, se ela der uma pausa, descansar um pouco e afiar a lâmina, o corte vai ser limpo, rápido e eficiente. Preservar nossa saúde é literalmente afiar o machado. Descansar não é de jeito nenhum perda de tempo. É a manutenção essencial da nossa ferramenta mais importante, nós mesmos. Com o machado afiado, vamos ao passo número 3, a auditoria do tempo, o diagnóstico real da rotina. Agora é a hora do choque de realidade. Antes da gente sair desenhando um plano perfeito e maravilhoso para o futuro, a gente precisa olhar de frente para algumas verdades bem desconfortáveis sobre o nosso presente. O primeiro movimento nesse diagnóstico é parar e responder com total sinceridade a seguinte pergunta: como é que eu estou usando o meu tempo hoje? Não dá para construir hábitos sólidos vivendo de ilusão. Quando a gente faz essa auditoria real da rotina, muitas vezes bate até um susto. A gente percebe que horas super valiosas simplesmente escorrem pelos nossos dedos, seja com aquelas pequenas interrupções o dia todo ou com coisas que não têm prioridade nenhuma.
Quando finalmente cai a ficha de para onde o nosso tempo está indo, a gente vê um contraste muito nítido entre dois perfis. De um lado, a gente tem o passageiro passivo. É quem está ali perdendo horas e horas naqueles gargalos de produtividade, só torcendo para que o sucesso escolar caia do céu por acaso. Do outro lado, surge a figura do gestor estratégico da rotina. Esse perfil é aquele que assume o volante e toma as rédeas da própria produtividade. Identificar exatamente onde estão os gargalos que te atrapalham é o que permite gerenciar a vida acadêmica com a mesma seriedade e rigor que alguém gerenciaria uma startup de alto risco. Chegamos ao passo número 4, a análise SWOT pessoal, o nosso mapa de navegação. Para a gente fazer essa transição de uma postura passiva para uma postura super estratégica, a gente precisa de ferramentas de peso. E aqui o curso traz todo o arsenal do mundo corporativo para dentro da nossa vida pessoal. O que é realmente interessante nessa matriz SWOT é a forma como ela divide o nosso autoconhecimento em duas áreas. Primeiro, a gente olha para o ambiente interno. Quais são as suas forças e as suas fraquezas? Por exemplo, sua força pode ser ter facilidade de aprender lendo, mas sua fraqueza pode ser se distrair com muita facilidade. Depois, a gente olha para o ambiente externo. Quais são as oportunidades e ameaças que estão à sua volta? Uma oportunidade incrível pode ser a biblioteca da escola, enquanto uma ameaça pode ser o barulho constante na sua casa. Fazer essa matriz não é só para cumprir tabela no curso, é para desenhar um mapa de navegação para a vida real. Quando a gente entende os nossos limites e maximiza nossas virtudes, o tempo para de ser um vilão e passa a ser nosso maior aliado. E aí entramos no passo número 5, o método 5W2H. Porque só teoria não leva a gente a lugar nenhum, né? Pois é, análise sem execução fica só no papel. Para transformar todo aquele diagnóstico da matriz SWOT em ação prática, os estudantes de administração entram com o método 5W2H. Isso aqui é o fim daquela procrastinação que vem disfarçada de planejamento. O esquema agora é ter uma rotina 100% mensurável. Para cada meta, a gente define o que vai ser feito, por que isso importa de verdade, onde vai acontecer, quando, quem é o responsável, como vai ser executado e quanto isso vai custar em questão de energia e esforço. Quando a gente responde essas 7 perguntinhas mágicas para cada tarefa de estudo, todas aquelas intenções meio vagas viram metas de aço, garantindo que a gente cumpra um cronograma pesado com uma precisão cirúrgica. Por fim, o nosso 6º e último passo. A cápsula do tempo. A nossa visão de futuro. Então, toda essa estrutura que a gente conversou, desde a compreensão da escassez do nosso tempo até a aplicação precisa lá do 5W2H, tudo isso se junta para formar uma visão muito clara de futuro. E o curso simboliza isso brilhantemente com a cápsula do tempo. Ela não é um potinho de expectativas vazias, não. Ela é um compromisso inquebrável que a gente firma com o nosso próprio futuro. E para fechar essa nossa análise hoje, fica aqui a pergunta provocativa que é o grande ápice do material. Onde é que os alunos de administração estarão em dezembro de 2026? Quando a gente junta um diagnóstico honesto das nossas falhas, com as ferramentas estratégicas certas aplicadas no dia a dia, a gente deixa de ser refém do calendário e passa a ser a personificação de um planejamento estratégico de sucesso. E quer saber? Essa lógica serve para todo mundo. Quem aplica tudo isso que a gente viu hoje, onde será que planeja estar quando chegar a hora de abrir a própria cápsula do tempo? Fica aí essa baita reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o final e até a nossa próxima jornada.